Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta nossa terceira aula do curso de consagração à Santíssima Virgem Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora La Salete, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesta nossa terceira aula, nós queremos abordar 3 pontos necessários nos ensinados por São Luís. No primeiro ponto, nós veremos que temos a necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. No segundo ponto, nós veremos que São Luís faz uma denúncia, a denúncia das falsas devoções à Santíssima Virgem. No terceiro ponto, nós veremos o anúncio dessas verdadeiras devoções, das verdadeiras devoções. No primeiro ponto, quando São Luís afirma que temos a necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus, veremos que na perspectiva que ele nos ensina, há um profundo sentido. Porque se nós nos aproximarmos de Deus por nossos atos, por nosso trabalho, por nossos esforços, veremos que as nossas boas obras logo ficarão manchadas por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa concupiscência. Deus, vendo a nossa limitação, a nossa pequenez, como nos diz Santa Teresinha, Ele nos deu medianeiros junto de Sua Majestade, junto do próprio Jesus. Então ele teve misericórdia. Entretanto, junto com São Bernardo, nós queremos dizer que temos, de fato, essa necessidade de ter um medianeiro junto do próprio medianeiro. E não existe ninguém mais capacitado, mais excelente do que Maria Santíssima. Ela que é a única capaz de exercer essa função admirável, segundo São Luís. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Então, Nossa Senhora ela realiza, junto do medianeiro, do verdadeiro medianeiro que é Jesus, ela realiza também uma missão de intercessão. Entendemos aqui não a mediação de redenção como a de Jesus, porque Jesus realiza a mediação de redenção. Ele nos remiu, nos salvou, nos perdoou. Ela faz um papel de medianeira de intercessão. É aquela que roga por nós. É aquela que pede a Jesus por nós. Como a igreja diz, ela é a onipotência suplicante. Quando nós entendemos, lembrando que Nossa Senhora, ela também faz parte do corpo místico de Cristo. Ela está unida à igreja, ao corpo de Cristo. Ela ora unida a Cristo cabeça. Então a oração de Nossa Senhora não é uma oração fora do Cristo, é uma oração no Cristo, por Cristo e em Cristo. Ela intercede por nós, membros frágeis deste corpo místico do seu Filho Jesus. Então, entendendo isso, quando nós aceitamos que precisamos de uma medianeira junto ao medianeiro, há uma perfeição nessa devoção, porque é uma humildade saber que precisamos dela junto do seu Filho, nessa compreensão. Dentro disso também, São Luís ele aponta que há uma dificuldade em nós de nos mantermos na graça. Somos assaltados pelo demônio constantemente. Então, se você bem fazer uma reflexão, verá que dificilmente você consegue se manter
em um estado de graça. Porque facilmente somos assaltados pelo demônio. Então, tudo que a gente acaba alcançando ao longo de anos de vida de oração, de prática do jejum, de piedade, acaba se perdendo em um instante. Porque nós acabamos sendo vulneráveis por causa dos nossos pecados. São Luís ele dá exemplo de pessoas santas que foram assaltadas, pessoas que já tinham uma caminhada de santidade, mas que no meio do caminho foram assaltadas e precisaram recomeçar. Ele fala que essas pessoas foram assaltadas não porque Deus negou a sua graça, pelo contrário, Deus havia concedido muitas graças a essas pessoas, mas elas confiaram em si mesma, em si próprias, confiaram em suas forças. Mas se tivessem conhecido essa devoção a Nossa Senhora, ensinada por São Luís, jamais teriam sido surpreendidas pelo demônio. Porque quando nós consagramos por este método que estamos estudando, entregamos as nossas vidas a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, entregamos tudo que temos, as nossas coisas exteriores, as nossas coisas interiores, as nossas boas obras, entregamos o nosso passado, o nosso futuro, entregamos tudo a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E quando entregamos isso à Santíssima Virgem, ela se apropria e o demônio não tem força, porque ela é a verdadeira fiel. Ela é a Virgem fiel. Ela guarda-nos de todo mal, de todo o mal. São Luís ele pontua que este mundo, estando tão corrompido, é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados pela poeira do pecado, pela poeira da corrupção, que é muito difícil manter-se neste mar que é o mundo, né, de tribulação, puro. Entretanto, é a Virgem Santíssima que é a única fiel, que unidos a ela, seremos também fiéis a Deus, unidos à Santíssima Virgem. No segundo ponto, nós veremos as denúncias que São Luís faz das falsas devoções. Se hoje nós estamos fazendo esse apostolado de divulgar a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, existe outro apostolado que é um apostolado ao contrário, que divulga as falsas devoções à Santíssima Virgem. E quem está à frente desse apostolado é o próprio diabo, porque ele acaba agarinhando almas para ele, acaba recolhendo muitas almas para ele. São Luís o compara como um moedeiro falso e um enganador bem experiente que já tem enganado e perdido inúmeras almas, que inculca nessas pessoas uma falsa devoção à Santíssima Virgem. E todos os dias ele se vale de suas experiências diabólicas para lançar outras almas à eterna condenação. Que ele acaba divertindo as pessoas no pecado, acalentando, né, fazendo massagem para que as pessoas continuem no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas, né, e algumas práticas interiores que ele acaba inspirando essas pessoas. Então as pessoas elas vivem no pecado, faz algumas orações mal recitadas, porque inspiradas ali mesmo pelo próprio demônio, para que não mudem de vida. E como um moedeiro falso só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais que não compensam o trabalho do mesmo, o espírito não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e a de Maria, e a Santa Comunhão, né? As devoções da Eucaristia. Por quê? Essas devoções são como ouro e prata. Ele não quer copiar lá o cobre. Ele não quer copiar uma devoção
me desculpem, a Santo Antônio, uma devoção aos outros santos, que são devoções importantes para a igreja, mas devoções que têm valor de ouro e prata, como São Luís ensina, são as devoções a Jesus e a Maria, ao Santíssimo Sacramento, e são essas que ele mais engana. E aqui nós temos que encontrar e conhecer as verdadeiras devoção à Santíssima Virgem, para o nosso coração não se perder nas falsas, aprender a distinguir qual é a mais perfeita, a mais agradável, a Maria Santíssima, que dá mais glória a Deus e mais santifique, para que nós nos apeguemos a Deus. Então, meus amados irmãos, veremos agora quais são essas falsas devoções. São Luís ele fala da primeira devoção falsa. Primeiro devoto, os devotos críticos, que são aquelas pessoas sábias, que são presunçosas, que têm uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as pessoas simples, que de boa fé e santamente fazem devoções, práticas devocionais a Nossa Senhora. Não gosta de ver as pessoas simples e humildes ajoelhadas diante das imagens de Nossa Senhora. Não gosta. Às vezes, de ver essas pessoas no recanto de uma rua rezando a Deus, chegam a acusá-las de idolatria, como se estivesse adorando uma pedra ou uma madeira, quando elas estão rezando diante das imagens de Nossa Senhora. Acaba ali fazendo que as pessoas simples deixem essas devoções simples. Eles acabam manchando a devoção das pessoas em nome de uma devoção culta. Esses devotos são orgulhosos e mundanos, São Luís vai dizer. Eles causam mal infinito à devoção à Santíssima Virgem. Afastam o povo dela, sob o pretexto de destruir-lhe os abusos. Os outros devotos, falsos devotos da Santíssima Virgem, são aqueles que têm o medo de, honrando a Santíssima Virgem, desonrar a Jesus. Eles não suportam que a gente acredite que, honrando a Maria, honremos a Jesus. E eles acabam todos repetindo: para que tantos terços? Para que as confrarias? Para que rezar o rosário todo dia? Para que isso? Para que aquilo? Para que isso? Para que aquilo? São pessoas que sentem um temor de desagradar a Deus, mas sendo uma presunção, acreditando que honrar a ela, a Santíssima Virgem, é desonrar a Jesus. Existem os devotos exteriores de Nossa Senhora. Aqui, os devotos exteriores, os falsos devotos que são do exterior, que acabam ali participando de tudo, fazendo todas as práticas exteriores de devoção. Eles acabam fazendo tudo que é exterior justamente porque não tem uma vida interior. Participam de todas as confrarias, todos os movimentos marianos, mas sem violentar as suas paixões, nem imitar as virtudes de Maria Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. São Luís fala que o mundo está cheio dessa espécie de devotos. A gente pode ver pessoas
que criticam mais a oração, elas acabam criticando as pessoas que se dedicam à oração, né? E acabam se apegando mais às coisas interiores, às coisas exteriores, perdão. Existem os devotos presunçosos. Eles são pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, esconde um orgulho, ou avareza, ou impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia. Eles dormem em seus maus hábitos, sem violentar muito, para se corrigir, alegando que são devotos de Nossa Senhora, que são devotos da Santíssima Virgem, porque recitam seu terço, porque usam escapulário, mas ali não muda de vida, que rezam 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias em uma das dores de Nossa Senhora, mas não acabam mudando a sua vida. Eles amam enganar, se enganar também. Existem aqueles devotos inconstantes, aqueles que vivem periodicamente, por intervalos, por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios, depois fervorosos, depois tíbios. Mudam como a lua. E Nossa Senhora os esmaga sob os pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis, indignos de ser contado entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. São Luís fala isso. Os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto da Santíssima Virgem, mostrando o que não são. E os interesseiros, que só recorrem a Nossa Senhora para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para curar alguma doença, ou para ajudá-los em alguma necessidade. Passando rapidamente por esses pontos da falsa devoção, conhecendo, se você se identifica, meu irmão, em algumas dessas devoções, você vai ler o livro, você vai ler esses pontos que nós lemos agora. Eles iniciam no número 90, perdão. Então você vai ler no tratado. Pontualmente. Estamos passando aqui rapidamente. Mas você precisa aprofundar e ver o que você precisa ser mudado. Você que está estudando, você que está conhecendo. Agora nós veremos, também de forma muito breve, muito rápida, esse anúncio que São Luís faz dessas verdadeiras devoção à Santíssima Virgem. A verdadeira devoção, ela é interior. Tudo antes de qualquer coisa. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior. Isto faz parte do coração, ela vem do coração. É a estima a Nossa Senhora. É o amor de alguém que se entregou por amor a ela, por amor a Jesus. Em segundo lugar, ela é eterna, quer dizer, cheia da confiança na Santíssima Virgem e de uma confiança em seu Filho, em todos os males do corpo e do espírito, enfim, Maria é seu refúgio e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. Então é uma contradição, É indo contra aquilo que nós vimos nas falsas devoções. Enquanto os presunçosos, os escrupulosos tinham medo de ir a Maria para magoar Jesus, o verdadeiro devoto tem uma devoção terna, confia em Nossa Senhora, sem medo de desagradar a Jesus. A verdadeira devoção ela é santa, porque ela nos leva a sair da vida de pecado, a abandonar os nossos pecados e a viver uma devoção segundo o coração de Deus, vivendo as virtudes da Santíssima Virgem, que é a oração contínua, a humildade, a obediência,
a fé viva, a mortificação universal, a pureza divina, a caridade, a paciência heróica de Nossa Senhora e a sabedoria divina. Então essas são as virtudes de Nossa Senhora dentro da nossa observância da verdadeira devoção. O verdadeiro devoto vive esta devoção. A verdadeira devoção é constante, torna corajosa a alma devota que tem uma verdadeira devoção para se impor ao mundo nas modas, nas coisas da carne, nos aborrecimentos, nas paixões e também para ir contra o demônio e suas tentações. Ela é verdadeira porque também ela é desinteressada. Busca a Nossa Senhora não porque ela pode dar, mas por aquilo que ela é, por ser mãe de Deus, por ser a nossa mãe. Ela não serve a Nossa Senhora por causa de alguma recompensa. Nós nos colocamos como devotos escravos, que fazemos tudo por amor a Jesus e à Santíssima Virgem. Nós amamos ela porque nós queremos Jesus, porque nós queremos o céu, porque nós queremos Nossa Senhora, e não pelo que ela pode nos dar. Enfim, concluo este primeiro momento, essa terceira aula, dizendo que o objetivo que São Luís põe. Ele diz, e é com o fito de que cresça o número desses fiéis devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho com fruto ensinado em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos. Então São Luís ele faz esse anúncio dessas verdadeiras devoções para que cresça o número dos verdadeiros devotos. E aí, meu amado irmão e minha irmã, você quer ser um verdadeiro devoto ou um falso devoto da Santíssima Virgem? Deus abençoe. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.